Bom, pessoal, nessa aula a gente vai estudar então a velocidade relativa, que é aqui um ramo da mecânica clássica, não confunda com a teoria da relatividade de Albert Einstein, que aí se trata de física moderna. Aqui então a gente ainda está concentrado na física clássica. Mas o que é a velocidade relativa? A definição é simples. A gente pode dizer que a velocidade relativa nada mais é que a velocidade entre dois corpos. Vamos analisar uma situação bem simples, onde vai ficar clara essa ideia de velocidade relativa. Bom, aqui eu tenho então dois objetos que estão se movendo. Vou colocar aqui que o objeto A tem uma velocidade VA igual a 100 km por hora. Já o objeto B tem uma velocidade VB igual a 40 km por hora. Se você assistiu a nossa aula de referencial, você sabe que a velocidade depende do referencial. Quando a gente informa que um objeto ele tem uma certa velocidade e a gente não diz qual é o referencial, a gente já subentende que o referencial, então, é um referencial em repouso. Ou seja, para um observador em repouso, que não está se movendo, esse carro se move com velocidade de 100 km por hora e esse a 40 km por hora. Caso a gente mude de referencial, essas velocidades podem mudar. Aliás, é justamente isso que a gente vai observar quando a gente for analisar a velocidade entre os corpos. Por exemplo, se a gente coloca o referencial aqui no corpo B, que está se movendo, com qual velocidade ele ia ver o corpo A se aproximando dele? Bom, aqui não está difícil perceber que o veículo A ele é 60 km por hora mais rápido que o B. Ou seja, ele se aproxima do carro B a 60 km por hora. Essa é a velocidade relativa entre esses dois corpos. Então perceba que para calcular essa velocidade relativa, a gente fez nada mais e nada menos que a subtração das velocidades. Nesse exemplo aqui, a velocidade relativa então foi o valor de VA menos o valor de VB. Ou seja, ficamos então com VA que vale 100 menos VB que vale 40. E aí chegamos então à velocidade relativa de 60 km por hora. Bom, vamos fazer mais um exemplo para fixar bem essa ideia de velocidade relativa. Eu tenho aqui agora dois objetos novamente, objeto A e objeto B. Vou colocar os mesmos valores de velocidade, então VA é igual a 100 km por hora e VB é igual a 40 km por hora. Como o VB agora ele está voltando, então ele está num movimento que a gente classifica como movimento retrógrado, a gente admite então que a velocidade dele vai ser o quê? Vai ser negativa. Uma vez que a gente está admitindo aqui que andar para frente é andar para lá, ou seja, andar para a direita. Aliás, para deixar isso mais claro, eu vou até colocar aqui uma setinha indicando o sentido positivo de movimentação. Bom, novamente, essas velocidades então são para um referencial em repouso. Imagina esses carros andando em uma rua, a gente está observando o movimento da calçada. Então, da calçada, ou seja, em repouso, a gente observar o objeto A se movendo a 100 km por hora e o objeto B voltando a 40 km por hora. Mas qual seria a velocidade observada de um outro referencial? Por exemplo, se eu colocasse agora o meu referencial aqui no corpo B. Com qual velocidade ele veria o corpo A se aproximando dele? A gente acabou de ver que para calcular a velocidade relativa, a gente faz a subtração das velocidades, certo? Bom, vamos colocar aqui então a subtração das velocidades. E aí talvez você deva estar pensando, mas vai dar o mesmo valor? São os mesmos valores fazendo uma subtração? Bom, nesse caso, como nós temos agora uma velocidade negativa, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui então que eu vou subtrair o menos 40. E você já sabe que quando a gente tem menos com menos, isso vai dar mais. Ou seja, nesse caso, a velocidade relativa, então, passa a ser 140, passa a ser a soma das velocidades. Por isso, pessoal, que quando acontecem acidentes frontais, geralmente são acidentes muito graves. Por quê? Porque a velocidade relativa ali na colisão vai ser a soma das velocidades. Então, mesmo que a gente tenha dois veículos com velocidades relativamente baixas, sei lá, 80 km por hora cada uma, velocidade teoricamente segura em algumas vias, em uma colisão frontal, a velocidade relativa é de 160 km por hora. Ou seja, a mesma coisa que um carro bater a 160 km por hora em um muro. É um acidente muito grave. Bom, observe que para os dois casos, a gente na verdade fez a subtração das velocidades, tanto aqui como aqui.
A grande diferença é que eu posso ter velocidades negativas, o que vai acabar mudando a operação que eu vou realizar. Então, em uma aproximação, quando a gente tem o mesmo sentido de movimentação, então aqui eu tenho os dois objetos se movendo no mesmo sentido, para tirar a velocidade relativa, a gente somente subtrai as velocidades. E quando a gente tem sentidos opostos, como esse caso aqui, a gente acaba somando as velocidades. Uma coisa importante também é que esse valor de velocidade de VA, que eu vou colocar aqui ou aqui, eu sempre opto em colocar a maior velocidade que eu tenho, para que o meu resultado final não dê negativo. Bom, a gente acabou de ver então aqui agora dois exemplos de como obter a velocidade relativa entre dois corpos. Mas será que eu sempre vou ter somente essas duas situações? Não, existem outras possibilidades. Então agora eu vou colocar para vocês aqui um resumo de todas as possibilidades e o que fazer quando a gente encontra cada uma delas para tirar a velocidade relativa. Bom, vou esquematizar então aqui para vocês todas as possibilidades que a gente pode ter para movimento entre dois corpos no MRU, movimento retilíneo uniforme. Primeira coisa importante que a gente pode observar é o seguinte: quando a gente tem movimento entre dois corpos, eu só tenho duas possibilidades. Ou eu posso ter situações de aproximação ou situações de afastamento. Ah, professora, mas eu não posso ter situação onde eles têm a mesma velocidade e não se movem entre si? Pode, mas aí não seria uma situação de movimento entre dois corpos. Eles estariam em repouso entre si. Então, no movimento, só posso ter aproximação ou afastamento. No primeiro exemplo dessa aula, eu coloquei uma situação de aproximação. Eu vou colocar ela aqui novamente. Bom, aquele primeiro exemplo era uma situação de aproximação. Por quê? Porque o objeto que está atrás, o objeto A, ele possui uma velocidade maior que o objeto que está na frente. Então, consequentemente, em algum momento, ele vai acabar alcançando esse objeto B. Então, é uma situação de aproximação. Mas eu vou colocar aqui essa informação porque isso aqui é importante. Velocidade A é maior que velocidade B. Porque se isso daqui não for verdade, não vai acontecer a aproximação. Outra possibilidade para que aconteça uma aproximação foi o nosso exemplo número 2. Vou colocar ele aqui também. Aqui, obviamente, nós temos uma situação de aproximação, já que os dois se movem um na direção do outro. E eu nem preciso me preocupar em colocar essa condição. Porque tanto faz o valor das velocidades, não importa quem tem velocidade maior ou menor. Como um está indo de encontro ao outro, com certeza se trata de uma aproximação. Agora, quais seriam as situações possíveis para um afastamento? Aqui a gente tem uma situação muito semelhante a essa daqui, né? Eu tenho os dois objetos andando no mesmo sentido. Só tem um detalhe. Aqui, nessa situação, quem tem a maior velocidade é VB. Então, é uma situação de afastamento. VB vai ficando cada vez mais distante. Mas para que isso daqui aconteça, a gente precisa ter essa configuração, então. Que a velocidade de VB é maior que a velocidade de VA. Vamos colocar isso daqui. VB agora tem que ser maior que VA. Então, a gente tem justamente a situação oposta a essa. Ou seja, quando quem está atrás é mais rápido, é uma aproximação, e aqui quem está na frente é mais rápido, vai ser um afastamento. E a última situação onde eu posso ter um afastamento no movimento retilíneo e uniforme é quando eu tenho os dois objetos se movendo em sentidos contrários, mas com essa configuração. VA aponta para cá e VB aponta para lá. Ou seja, certamente a gente tem uma situação de afastamento óbvio aqui, né? E eu nem preciso me preocupar quem tem velocidade maior ou quem tem velocidade menor, porque independente do valor das velocidades, vai acontecer uma situação de afastamento. Bom, a gente acabou de ver então aqui todas as configurações possíveis para o movimento entre dois corpos no MRU, movimento retilíneo uniforme. E o legal de montar esse esquema é o seguinte: além da gente classificar esses movimentos como aproximação e afastamento, é que a gente também pode perceber o seguinte: nessa situação, os dois objetos se movem para o mesmo sentido, assim como nessa situação. E aqui embaixo, os dois se movem para sentidos opostos, assim como nessa situação. Bom, como a gente viu que para calcular a velocidade relativa a gente faz a subtração das velocidades, a gente pode concluir o seguinte: quando eu tenho situações, então, de velocidades que apontam para o mesmo sentido, elas possuem o mesmo sinal. No caso aqui, como eu vou adotar um sentido positivo para cá, para frente, todas essas velocidades aqui, elas são positivas. Então, para calcular a velocidade relativa nessas duas situações, basta a gente fazer velocidade relativa como sendo VA menos VB. Então, isso é válido para situações onde as velocidades possuem o mesmo sentido.
Já nessas outras duas situações, quando o sentido das velocidades são contrários, uma velocidade ela passa a ser negativa. Então, quando a gente coloca na equação, negativo com negativo vai dar positivo. Então, em situações de sentidos contrários, a gente faz a soma das velocidades. Então, essa situação onde nós somamos as velocidades é válida para quando as velocidades possuem sentidos opostos. Bom, então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com essa aula. Qualquer dúvida, deixa um comentário que assim que der eu já tô respondendo. E não perca a nossa próxima aula, porque a gente vai falar sobre um dos temas que talvez seja um dos mais cobrados no vestibular quando o assunto é movimento uniforme, que é encontros e ultrapassagens. Então, aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, tchau!